Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, @portuguescomleticia e conheça a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. Lá a gente tem um curso completíssimo de língua portuguesa com videoaulas exclusivas, materiais de estudos, listas de exercícios com gabaritos comentados para vocês preparar da melhor forma possível para sua prova. Vai lá conhecer! Bom, então vamos lá. São 5 questões. Primeiro eu vou ler com vocês as questões e depois eu comento as respostas e explico direitinho. Primeira questão. Assinale a única opção em que o verbo foi corretamente flexionado no subjuntivo, como se fosse um TCC do ensino médio. Aqui eu tenho o verbo fosse conjugado no subjuntivo. As alternativas são: A. Se a folha cabesse na pasta, eu a teria incluído. B. Caso ele mantesse a opinião, seria excluído. C. Caso ele pudesse, teria pedido demissão. D. Se você interpusesse recurso, conseguiria a vaga. E se ele prevesse o futuro, agiria de modo diferente. Então, vai anotando aí as suas respostas para depois conferir se você acertou ou não. Questão 2. O termo destacado em a técnica criada pelos cientistas identifica diferenças no estilo da escrita. O termo destacado é diferenças. Exerce função sintática de: letra A, objeto direto. Letra B, objeto indireto. Letra C, complemento nominal. Letra D, agente da passiva. Ou letra E, predicativo. Próxima questão, 3. No trecho, ele poderá ser levado para dentro das escolas, mas antes disso é preciso existir um debate ético. O termo destacado pode ser substituído sem alteração de sentido por: o termo destacado é mas. Letra A, portanto. Letra B, porque. Letra C, entretanto. D, por isso. Ou E, logo. Questão 4. Em alguns aspectos que o programa procura, o pronome relativo foi empregado corretamente, obedecendo às regras de regência. Marque a opção em que o pronome relativo também foi empregado corretamente. Letra A. Alguns aspectos de que o programa propõe. B. Alguns aspectos aos quais o programa se origina. C. Alguns aspectos com que o programa faz alusão. D. Alguns aspectos dos quais o programa se identifica. Ou letra E. Alguns aspectos a que o programa se refere. Quinta e última questão que eu separei para a aula de hoje. Assinale a opção em que a palavra destacada se classifica como preposição, assim como em os alunos começaram a contratar outras pessoas. Letra A. Todos a receberam com entusiasmo. B. Eles assistiram a uma ótima apresentação. C. As pesquisas realmente a representavam. D. Ele recusou a pesquisa feita anteriormente. E letra E. Esta é a que eu havia compartilhado. E aí, qual é a correta? Bom, agora que eu já li as 5 questões, você deve ter anotado aí as suas respostas, lembrando que a resolução de questões é uma ótima maneira de se preparar para as provas. Então, você vai fazer o exercício, você vai saber onde você tem dúvida, o que você ainda precisa estudar. Então, resolver questões é muito bom para se preparar para a prova. Vamos às explicações agora. Questão de número 1. Assinale a única opção em que o verbo foi corretamente flexionado no subjuntivo, como se fosse um TCC do ensino médio. Aqui eu tenho o verbo, flexionado no subjuntivo, fosse, que é o verbo ser. Vamos lá. Letra A. Se a folha cabesse na pasta, eu a teria incluído. Cabesse não, né, gente? A flexão correta do verbo caber nesse contexto é se a folha coubesse na pasta. Letra B. Caso ele mantesse a opinião, seria excluído. Aqui seria caso ele mantivesse a opinião, seria excluído. Por quê? Porque o verbo manter, ele vai ser conjugado da mesma forma que o verbo ter. Então, por exemplo, pensa aí no verbo ter nesse contexto. Caso ele tivesse a opinião. Então, o verbo manter, ele vai ser conjugado da mesma forma que o verbo ter, porque é derivado do verbo ter. Então, tivesse, mantivesse. Caso ele mantivesse a opinião.
Letra C. Caso ele pudesse, teria pedido demissão. Não. Caso ele pudesse, com U, teria pedido demissão. Letra D. Se você interpusesse recurso, conseguiria a vaga. Corretíssimo. Porque o verbo interpor, ele é derivado do verbo pôr. Então, ele vai ser conjugado da mesma forma que o verbo pôr. Se você interpusesse, se eu vou conjugar, por exemplo, o verbo pôr, fica mais fácil. Se você pusesse, sei lá, roupa no varal. Então, o verbo interpor, no mesmo tempo e modo, vai ser flexionado da mesma forma. Se você interpusesse, está corretíssima. A letra D é a que deve ser assinalada. Vamos só ver o erro da letra E. Se ele prevesse, o futuro agiria de modo diferente. Aqui o verbo prever é derivado do verbo ver, então vai ser conjugado da mesma forma. Se ele previsse o futuro, não prevesse o futuro. A questão 2 envolve o domínio da estrutura morfossintática do período. A questão 2 vai querer saber se o candidato sabe analisar sintaticamente uma oração. Olha só. O termo destacado em a técnica criada pelos cientistas identifica diferenças no estilo da escrita. Exerce função sintática de. Letra A, objeto direto. Bom, lembrando que o objeto direto é um complemento verbal, completa o sentido do verbo transitivo direto. O objeto direto liga-se ao verbo transitivo direto sem auxílio de preposição. Então, não tem preposição, geralmente, no objeto direto. Então, olha só. Olho para o verbo dessa oração. A técnica criada pelos cientistas identifica o quê? Identifica diferenças. Então, diferenças é o complemento do verbo identificar, que é um verbo transitivo direto. Portanto, diferenças exerce função sintática, sim, de objeto direto e a letra A é a alternativa correta. Não pode ser objeto indireto, porque o objeto indireto teria que ter necessariamente preposição, assim como complemento nominal, que não completa sentido de um verbo, claro, completaria o sentido de um nome e também teria que ter preposição, não é o caso, diferenças não vêm acompanhado de preposição. O termo não é agente da passiva, porque não é um termo que pratica a ação na voz passiva, e também não é predicativo, não é uma característica do sujeito ou do objeto, diferenças é o próprio objeto. Então, a alternativa correta é a letra A, objeto direto. A questão de número 3 tem a ver com coesão textual. A questão quer saber se você sabe substituir corretamente os conectores sem alterar o sentido. Vamos lá. No trecho, ele poderá ser levado para dentro das escolas, mas, antes disso, é preciso existir um debate ético. O termo destacado pode ser substituído sem alteração de sentido por... Se olha para a frase, o termo destacado é mas. Você sabe que mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Ah, professora, eu não sei esse nome, não. Não tem problema, mas você sabe que o mas, ele expressa uma ideia de quebra de expectativa, de adversidade, de oposição. O que eu sugiro quando você vai resolver esse tipo de questão? E é um tipo de questão que cai muito nas provas. Eu sugiro que você leia a frase toda e vá substituindo o conector por cada um dos conectores das outras alternativas. Então, olha só. Ele poderá ser levado para dentro das escolas. Portanto, antes disso é preciso existir um debate ético? Não, não tem o mesmo sentido, porque, portanto, expressa uma conclusão. Então, o mas é uma quebra de expectativa, é uma adversidade, não é conclusivo. Então, portanto, não tem o mesmo sentido, alteraria. A letra B, porque não é uma explicação. Porque, que é uma conjunção explicativa, eu não posso substituir por mas, não tem o mesmo sentido. Entretanto, olha só, ele poderá ser levado para dentro das escolas. Entretanto, antes disso, é preciso existir um debate ético. Aqui sim, o mas pode ser substituído pela conjunção entretanto, tranquilamente o sentido se mantém o mesmo. Lembra aquela listinha que a gente decora, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto? Essas são as conjunções adversativas. Se você troca o mas por qualquer uma dessas conjunções adversativas, o sentido se mantém e aí tá tudo
Ok. A alternativa correta é a letra C. E os conectores das letras D e E também são conclusivos, por isso e logo não podem substituir sem alteração de sentido a conjunção mas. O assunto da quarta questão é regência verbal, que é um assunto que cai bastante também em todas as provas. Vamos lá, 4. Em alguns aspectos que o programa procura, o pronome relativo foi empregado corretamente, obedecendo às regras de regência. O pronome relativo é o quê? Marque a opção em que o pronome relativo também foi corretamente empregado. Aí o candidato pode pensar assim, nossa, mas pronome relativo é um assunto, regência é outro assunto. O que está falando sobre pronome relativo e regência na mesma questão? Vamos lá. Quando é o pronome relativo relacionado à regência, você precisa observar se a preposição que está antes do pronome relativo, ela condiz com o verbo que aparece na oração. Ficou confuso? Vai ficar mais claro. Olha só. Letra A. Alguns aspectos de que o programa propõe. Olha para o verbo propor. O verbo propor exige alguma preposição? Quem propõe, propõe de alguma coisa ou propõe alguma coisa? Quem propõe, propõe alguma coisa. Então, essa preposição de antes do pronome relativo que está errada, não foi empregada corretamente. O correto seria alguns aspectos que o programa propõe, porque o verbo propor não exige preposição. Então, o correto seria só o pronome relativo que, sem a preposição antes dele. Letra B. Alguns aspectos aos quais o programa se origina. Aí você vai olhar para o verbo, que é o verbo originar-se. O que se origina de alguma coisa, não a alguma coisa. Aqui, antes do pronome relativo, os quais, foi posta a preposição a. Não deveria ser a preposição a. Então, o correto nessa frase seria alguns aspectos dos quais o programa se origina. Letra C. Alguns aspectos com que o programa faz alusão. Aqui eu preciso olhar para a estrutura faz alusão. O que faz alusão? Faz alusão a alguma coisa, não com alguma coisa. Então, essa preposição com está errada. O correto seria alguns aspectos a que o programa faz alusão. Letra D. Alguns aspectos dos quais o programa se identifica. O que se identifica com alguma coisa, não de alguma coisa. Então, o correto seria alguns aspectos com os quais o programa se identifica. E, por fim, letra E, alguns aspectos a que o programa se refere. Aí só pode ser a letra E, né? Todas estão erradas, mas a letra E está correta porque o verbo referir-se exige a preposição a. O que se refere a alguma coisa. Então, alguns aspectos a que o programa se refere. Está corretíssima a letra E. A quinta e última questão é sobre classes de palavras. E por que pode confundir o candidato? Porque algumas palavras, em determinados contextos, elas podem pertencer a diferentes classes de palavras. Então, o aluno precisa identificar direitinho, analisar o contexto para poder classificar corretamente uma palavra. Olha só. Assinale a alternativa em que a palavra destacada se classifica como preposição, assim como em os alunos começaram a contratar outras pessoas. Aqui eu tenho a preposição a destacada e a questão quer uma alternativa que também tem uma preposição destacada. Letra A. Todos a receberam com entusiasmo. Note que a palavra destacada parece ser a mesma. Entretanto, aqui não é a mesma classe de palavras. Esse a não é uma preposição, é um pronome oblíquo. Como é que eu sei que é um pronome oblíquo? Você, na linguagem informal, coloquial, poderia substituir esse pronome oblíquo pelo pronome ela. Olha só como dá certo. Todos receberam ela com entusiasmo. Então, se esse azinho aí eu posso substituir por ela, quer dizer que não é uma preposição, é um pronome. Então, esse a da letra A é um pronome oblíquo, não é preposição. Letra B. Eles assistiram a uma ótima apresentação.
O verbo assistir exige a preposição a, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, esse a, que é exigido pelo verbo assistir, é uma preposição. A letra B é a alternativa correta, então. Vamos verificar as próximas alternativas. C. As pesquisas realmente a representavam. Aqui eu tenho também o a como pronome oblíquo, representavam alguém, né? Esse a está substituindo o nome de alguém. Letra D. Ele recusou a pesquisa feita anteriormente. Esse a que vem antes de um substantivo, no caso o substantivo feminino é pesquisa, esse a é um artigo definido, então não é preposição também. E letra E. Esta é a que eu havia compartilhado. Este a que pode ser substituído por aquela, olha só. Esta é aquela que eu havia compartilhado. Ele é um pronome demonstrativo. Aquela não é pronome demonstrativo? É. Então, se o a pode ser substituído por aquela, ele será também um pronome demonstrativo. Então, a única alternativa correta é mesmo a letra B. Se você gostou dessa aula, deixa um gostei, compartilha o vídeo com os amigos e conta pra gente nos comentários se você achou as questões fáceis, difíceis, qual você teve mais dificuldade, essas coisas. Um grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau!